Bom dia, queridas irmãs. Então, vamos mais uma vez fazer esse estudo dentro do pastor Carlito. Na verdade, essa série é uma série de seis mensagens, creio. Mas eu escolhi duas que eu achei que seria importante passar para vocês, mas depois eu vou passar todos os 6 para vocês. Vocês podem ver, até conhecer o pastor Carlito. Eu acredito que vocês vão gostar muito dele. Ele é muito didático, ele prega ensinando com muita consciência, muito bom, muito claro, muito fácil de aprender com ele, né? Então, eu vou passar essa série para vocês depois, para vocês poderem ver, continuar e ter também momentos muito gostosos, como eu tenho tido ouvindo a palavra através desse pastor, né? Eu escolhi, então, o que vocês vão ver sobre a série Fé Vitoriosa. Eu escolhi o item 4, que fala sobre que é a fé que restaura as minhas emoções. Então, ele volta um pouquinho a falar sobre fé, um pouco do que até eu já falei na outra vez, mas para firmar na nossa mente, para trazer a nossa memória, né? Então, a fé vitoriosa que ele está estudando e está falando não é uma fé triunfalista, mas uma fé viva e funcional, ativa, em movimento. O que é uma fé triunfalista? É aquela fé que diz que o cristão não fica doente, não chora, não perde emprego, não tem tristeza, não vai ao psicólogo, não tem problema, não precisa tomar remédio, né? Então, essa é uma fé triunfalista. Mas a fé que ele está ensinando aqui é uma fé vitoriosa, que independe disso. É a nossa fé vitoriosa em Cristo, que é a nossa rocha, que é a nossa âncora, independe da circunstância, porque ficamos estáveis com Ele, mesmo diante das tempestades, mesmo diante dos problemas, né? Então, um texto que ele vai usar em 2 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte. Aliás, eu já até li esse texto para vocês da outra vez também, então é reforçando. Mas dou graças a Deus porque, unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiro no desfile de vitória de Cristo. Como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas, né? Essa fé, né? Essa fé que é vitoriosa, porque é uma fé que nós temos em Deus, né? E não nas circunstâncias, né? Ainda, Martinho Lutero usava muito esse outro texto de Romanos 1,17, que diz assim: pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como diz as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Então, quem é aceito por Deus viverá por meio de fé. Na linguagem mais tradicional, diz assim na segunda parte desse versículo: o justo, né, aquele que teme a Deus, viverá pela fé. E essa era o lema, era a fala de Martinho Lutero, que ele descobriu essa palavra nas Escrituras, e isso realmente transformou a vida dele, né? Então, vamos falar agora sobre a fé vitoriosa que restaura as nossas emoções. Bom, na nossa vida acontecem acidentes, né? Acontecem coisas ruins, acidentes, e que precisamos buscar socorro para superar. Muitas vezes nós não conseguimos superar sozinhos, nós precisamos da ajuda de alguém. Mas os nossos maiores problemas não são causados por esses acidentes, mas por decisões e escolhas erradas. Por quê? Porque nossas emoções muitas vezes estão mal resolvidas. Então, às vezes, por uma palavra mal colocada, no momento errado, no lugar errado, a gente pode ser entendida de uma forma e trazer um problema tão grande para a gente. Então, os relacionamentos, né? É que vai realmente
trazer os maiores problemas para o ser humano, né? Às vezes nós vivemos problemas acidentais, que nós não temos controle, vem uma doença, um acidente, uma morte, um desemprego, coisas que a gente não tem controle, mas às vezes causada até por outras pessoas. Então, precisamos, por isso mesmo, nós precisamos cuidar muito bem das nossas emoções para que elas sejam saudáveis. E para isso, para que elas sejam saudáveis, nós precisamos contar com Deus. Não podemos tomar decisões erradas por pressões, por raiva da internet, por campanhas eleitorais. Precisamos estar equilibrados para enfrentar esses tempos. Então, mais ou menos, vocês sabem da minha linha, né, de pensamento de candidatos, né, que eu acredito. E às vezes eu vejo umas coisas tão tristes colocadas na internet que eu tenho vontade de responder. Mas a partir desse estudo, eu já vinha pensando sobre isso, porque já aconteceu, deu no auge da minha emoção, eu responder, perder uma amiga e não resolveu, ela não mudou de opinião, né? Então, agora eu penso assim, antes de eu responder ou de fazer qualquer coisa, eu preciso estar equilibrada, pedir a Deus, pedir que Ele realmente controle a minha emoção e me dê a palavra certa na hora certa, né? E a gente tem que estar o tempo todo. Por outros problemas, na família, né? Sempre há algum desentendimento. E se nós não estivermos com nossas emoções equilibradas, né? Nós podemos cometer erros que às vezes ficam eternos, né? Nós não conseguimos nunca mais resolver, ou então vamos passar muitos anos tendo aquele problema, aquela aflição, aquele desentendimento, mexeu com a família, né? Então, é a fé, essa fé vitoriosa que restaura as nossas emoções quando elas estão ruins. Então, eu preciso estar atento, né? Pedir realmente e clamar ao Senhor para que eu possa ser restaurado nas minhas emoções. E um dos motivos maiores, segundo o pastor, né, é a teimosia. É um dos aspectos das nossas emoções, né? A gente acha que a gente está sempre certo, né? E a gente quer bater pé. E a gente precisa saber que tem sempre alguém que pode te dar um toque, um conselho. Não seja teimoso, ceda. Quer seja em casa, quer seja no trabalho, quer seja nas redes sociais, né? Vai ler mais sobre isso, vai pesquisar. Será que a pessoa realmente não tem razão? Então tem que ter cuidado, né? A realidade hoje em dia é que as nossas emoções precisam ser saudáveis. O mundo não vai melhorar. Às vezes eu fico um pouquinho desanimada, né, com algumas coisas que a gente vê acontecendo. E outro dia eu falei para o Paulo, acho que o ser humano é um projeto de Deus que também não deu certo. Mas isso vem na nossa mente, né, pelo diabo e porque a gente fica decepcionado com o ser humano. Mas o mundo é assim, o mundo jaz no maligno, a palavra do Senhor fala isso, né? Então as pessoas são egoístas mesmo, pensam primeiro nelas, não respeitam o próximo, não amam o próximo. Então somos nós, cada um de nós que temos que fazer alguma coisa para melhorar as nossas emoções, para as nossas emoções estarem saudáveis, para a gente enfrentar esse dia a dia desse mundo, né? Em 2 Coríntios 4, 8 a 10, eu vou ler na Bíblia aqui porque é um pouquinho mais longo, diz o seguinte, 2 Coríntios, capítulo 4, 8 a 10. Eu pensei que tinha marcado, mas tudo bem, a gente acha. 2 Coríntios, não, tá aqui. 2 Coríntios 4, 8 a 10. Diz assim, esse texto que a gente já viu a semana passada também. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos.
Por quê? Porque levamos sobre o nosso corpo o nosso corpo mortal, a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Então, quando a gente estivermos desanimados, leia esse texto, grife esse texto, né? Então, essa é a realidade do mundo, essas coisas acontecem dia a dia, né? Pessoas nos afligindo, né? Mas a gente sabe que tudo isso acontece, mas isso não significa que vamos ficar desanimados, desesperados, nos sentindo abandonados ou destruídos, porque temos Jesus, o Deus presente, e mais ainda temos o Espírito Santo que foi enviado por eles para nós, que vive dentro de nós, né? E pode nos ajudar realmente a enfrentar isso. Provérbios 4:23 diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Na linguagem mais tradicional, fala guardar o coração, porque eles entendiam que o coração era a sede dos sentimentos e dos impulsos do ser humano. E depois, mas a gente vê que é a mente, né, que é esse local. Mas é para a gente guardar mesmo, guardar os nossos pensamentos, né? Tem cuidado com o que a gente pensa, pois a vida é dirigida por ele. Se a gente deixar que pensamentos maus, ruins, tome conta da nossa mente, a gente vai ficar mesmo desolado, como eu estava com o ser humano, com esse mundo, né? Vai ficar desanimado, mas nós temos que lembrar que em Jesus tudo posso naquele que me fortalece, né? E esse mandamento, ele é individual, para que a gente não faça escolhas erradas. Bom, ainda tem Filipenses 4:6 que diz: não, por isso, então, não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem com o coração agradecido. Aí ele vai dar alguns conselhos práticos que vão nos prevenir de ter problemas ou de termos crises emocionais, né? Alguns conselhos práticos que vão nos ajudar a trabalhar as nossas emoções. Evite julgar as intenções e motivações das pessoas. Ele falou isso porque ele pensa assim, a gente já começa a julgar. Evite julgar, procure entender, né? B, evite falar precipitadamente. Ele ainda diz, Deus nos deu 2 ouvidos, só uma boca. Então, ouça mais, fale menos. Evite fazer comparações com outras pessoas. Somos diferentes, nós não somos nem melhores e nem piores, somos só diferentes, né? A gente precisa evitar mesmo essas comparações que às vezes a gente faz comparações que não nos ajudam em nada, não resolve o nosso problema, né? D, evite viver para agradar outras pessoas. Nossa, eu achei isso muito legal. Lógico que ele fala, seja educado com todos. Ele diz, não sabemos o segredo do sucesso, mas o fracasso é tentar agradar a todos. E muitas vezes a gente, dependendo da personalidade da pessoa, nós somos tentados, né? Eu me ponho nesse lugar de tentar agradar a todos e é impossível agradar a todas as pessoas. Então, nós precisamos agradar a Deus e aos nossos princípios, em primeiro lugar, né? E cuide do ritmo que você vive, que você corre. Cuidado, senão você vai arrebentar, né? A gente assume muita coisa, faz muita coisa e a gente depois fica com as nossas emoções à flor da pele, né? F, faça alimentações saudáveis. Nossa, parece incrível, mas é verdade. Tem gente que não se preocupa com a alimentação. Isso também vai ajudar nas nossas emoções. G, visite seu médico regularmente. É muito importante isso. O médico é pessoa usada por Deus para nos ajudar e nos cuidar. H, faça exercício, faça caminhada,
Se você não puder fazer uma academia, agora nós não estamos podendo fazer mesmo, faça caminhada, procure um horário, né, que tenha menos pessoas em volta do local que você mora, né? Eu aqui estou privilegiada, né? 7 horas da manhã eu caminho, não tem quase ninguém aqui dentro do condomínio ainda acordado, e eu vou e faço uma boa caminhada, aproveito fazer a minha oração. E procure dormir bem e tirar um dia de folga, né? O lazer é muito importante. Isso também é espiritual. Isso também vai nos ajudar nas nossas emoções. Faz bem para tudo. Faz bem para o físico, para o emocional, para o mental e para o espiritual também. Só o diabo não descansa. Até Deus descansou, né? No 7º dia. Então, quando a gente toma decisões agitadas, a gente toma decisões erradas. Não podemos tomar decisões agitadas. Precisamos ter hobbies, né? Fazer quebra-cabeça. Ele diz que a família dele, eles gostam de fazer quebra-cabeça. Jogar com os filhos, né? Ter um lazer gostoso e saudável. E J, não usem em sua vida fumo, drogas, álcool, remédios sem indicações e mentiras. Realmente. Então, a fé vitoriosa restaura nossas emoções, mas precisamos fazer a nossa parte, né? E nos cuidarmos. Aí ele vai dar 4 princípios para ter as nossas emoções ficarem em dia. O primeiro princípio, mantenha o seu coração bom e aberto. Provérbios 11:20 diz assim: o Senhor Deus detesta, em algumas outras versões, abomina quem tem coração perverso, mas se alegra com as pessoas corretas, com as pessoas íntegras, né? Então, é aí que o nosso coração deve ser, né? Ele ainda cita uma frase de Fagner, é um cantor e compositor, né? Que diz assim, aliás, é uma frase de uma música dele: sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Então, precisamos mesmo manter o nosso coração bom e aberto, porque ressentimento é isca de Satanás. Lá em Gênesis 27:41, eu não vou ler o texto aqui com vocês, mas Esaú deixou-se contaminar com a raiva do irmão dele, porque o pai dele tinha dado a primogenitura para Jacó, e falou, assim que meu pai morrer, eu vou matar meu irmão. Então, ele ocupou o coração dele com ódio, com coisa ruim. Então, não faça isso, mantenha o coração bom e aberto. 2, escolha perdoar como Deus perdoa. Deus perdoa instantaneamente, né? Eu esqueci dos seus pecados, me esqueci totalmente, né? Diz lá em Jeremias, né? Porque Deus ama gratuitamente, Deus nos quer felizes, quer que a gente viva uma vida boa, agradável, perfeita, né? E 3, decida amar como Jesus ama, aquele amor ágape, né? Que nós aprendemos já, né? Que vem do céu para a terra. Então, apesar de sistemas políticos, de quem está governando, nós precisamos ter o amor ágape. Nós podemos lembrar, né, que apesar dos sistemas políticos que já aconteceram, o comunismo, os romanos, né, que na época de Jesus, que fecharam, queimaram a igreja, né, tanto naquela época, depois do comunismo, mas a palavra do Senhor permaneceu. Ela chegou até os nossos dias e cada dia mais forte. Então, não podemos, nós podemos não aceitar um sistema político, por exemplo, como o da China, mas temos que lembrar de amar e orar pelo povo chinês. Eles são subjugados, mas eles são um povo bom, né? Então, acontece isso também com Cuba. Aí ficam fazendo piada, jogando praga. O povo não tem culpa de estar dentro desse regime. Ele não escolheu, ele foi subjugado. E temos que ter fé, que a igreja triunfará para a glória de Deus. Não deixe que notícias ruins impeçam de nós orarmos por aqueles que estão passando por esses sistemas políticos, né, como pela China. Deus vê filhos
quando ele olha no mundo, ele vê filhos que precisam de amor, independente de onde estão. E aí, para isso, nós precisamos lembrar que nosso temperamento também decepciona os outros, que o nosso caráter também decepciona outras pessoas, que o nosso emocional também faz se desequilibrar em algum momento. E por último, nossa fé vacila. Lembrar que a nossa fé também vacila. Mateus 14, tá aqui. Mateus 14, 29 a 30 diz o seguinte. 29 a 30. É aquele texto, né, que ele usou no outro estudo, quando Jesus chama Pedro para vir, para encontrar com ele sobre as águas. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus, né? Depois, o 30. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar e então gritou, socorro, Senhor. Então, a nossa fé vacila, por isso nós precisamos estar atentos e buscar o Senhor. A fé de Pedro também vacilou, né? A vida é feita de escolhas, precisamos escolher o caminho certo, né? Em Mateus 6,33, a palavra de Deus diz assim, portanto, põe em primeiro lugar em sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas as coisas. Então, priorize a sua fé com Deus. A vida machuca, mas Deus cura. Se as suas emoções estão ruins, busque Deus para ajudar, para que as suas decisões sejam boas, sejam atitudes certas. O pecado cansa, mas a fé descansa. Abra o seu coração para Jesus, perdoe, ame e busque o Senhor. Isso é fé vitoriosa em Cristo. Que o Senhor Jesus nos ajude a entender bem a sua palavra. Vamos orar? Obrigado, Deus, mais uma vez pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre nos ensina. E hoje, Senhor, queremos entregar as nossas emoções nas tuas mãos, Senhor. Espírito Santo de Deus, esteja sempre conosco, a fim que nunca sejamos dirigidos pelas nossas emoções, mas sim pelo teu Santo Espírito, que nos ajudará a ter a palavra certa na hora certa e falar aquilo que realmente o Senhor quer que falemos. Guarda as nossas vidas, nossas famílias, nesses tempos de turbulência, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Um beijo bem grande para vocês e até segunda-feira, dia 1º, nós vamos nos ver pessoalmente, tá? Depois nós vamos nos falando pelo grupo. Um beijo bem grande.